Oi gente, tudo bem? Aqui é a Marina e esse é o meu diário de intercâmbio. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou continuar aquele vídeo sobre os fatos sobre os americanos. Eu juntei alguns fatos que eu fui percebendo nos últimos meses. E eu também queria dar um recado. Daqui a 3 semanas eu tô indo pra Califórnia durante o meu Spring Break. E a minha mãe tá vindo do Brasil, a gente vai viajar junto. E eu queria saber se vocês têm interesse em vlog da Califórnia. A gente vai passar por várias cidades e tal. Então, eu não sei se combinaria com o canal, se alguém gostaria de ver. Então, você deixa aqui nos comentários, ou você curte o vídeo se você achar legal e tal. E aí não curte o vídeo se você gostou desse vídeo, mas curte o vídeo se você quiser vlog da Califórnia. Claro que eu não vou fazer tipo um vlog por cada dia, né? Mas eu vou fazer alguns. Então é isso. Então vamos começar. Primeira coisa, gente, aqui é bem comum que os nomes das pessoas sejam o primeiro nome, aí o nome do meio, que seria um segundo nome, e o sobrenome. Você só teria o nome do seu pai, você não teria o sobrenome da sua mãe. Então você teria 3 nomes. Por exemplo, a da minha amiga, que é Alissa Michelle Lewandowski. Então o nome dela é Alissa, o nome do meio é Michelle, porque a mãe dela gostou, não é porque é de ninguém. E Lewandowski é o último nome do pai dela. Outra coisa. Quando você casa e você quer manter o seu nome, você pode colocar um hífen. Por exemplo, se meu último nome é Silva aqui e eu caso com uma pessoa que tem o último nome chamado Oliveira, só que eu quero manter o meu nome. Aí ficaria Silva Oliveira, sabe? Com um hífen no meio. Quando você casa, algumas pessoas têm costume de chamar o marido, tipo, Mr. Morrison. Tô dando um exemplo de um amigo meu. Que eu tava na casa dele e aí a mãe dele começou a se referir ao marido como Mr. Morrison. O que eu achei bem estranho, porque a gente nunca faria isso no Brasil, sabe? Então ela tava falando sobre ele pra gente, ela tava, o Mr. Morrison, não sei o que, não sei o que. E geralmente a gente não faria isso no Brasil, a gente falaria, o fulano, o pai do fulano, entendeu? A gente falaria mais assim. Aqui tem muita diferença da forma como os brancos falam e como os negros falam. O exemplo perfeito seria, eu não sei se vocês assistem Grey's Anatomy, mas a Miranda Bailey, gente, ela fala exatamente como a maioria dos negros aqui falam, sabe? É como se eles tivessem um sotaque. Eles não falam, por exemplo, no, eles falam na, entendeu? Ou se não, em vez de falar yes, falam yeah, entende? Tem algumas palavras que mudam um pouquinho a forma de falar. Em casa, eles não têm tanque, eles lavam tudo na máquina de lavar e tem a máquina de secar. Então, por isso, o outro fato é que eles não lavam sapato. Por quê? Porque você não tem onde lavar. No máximo que eles fazem é passar um produto, sabe? Mas eles não lavam mesmo, a não ser que você coloque na máquina. Mas aí tem risco de estragar, esse tipo de coisa. Aqui, qualquer tipo de furo na orelha, tudo é chamado de piercing, entendeu? Então, se você não fala, eu tenho furo na orelha, você fala, eu tenho um piercing na orelha. Se você empresta dinheiro pra eles aqui, eles não devolvem. Não é uma coisa tipo... Eu sei que algumas pessoas no Brasil são assim, às vezes eu sou assim com as borrachas da minha amiga, mas com dinheiro mesmo. Se você empresta, tipo, R$ 20 pra eles, $20, eles não vão te pagar. Então você já tem que saber, se você tá emprestando, eles não têm obrigação de te pagar. Aqui nas casas, você não tem lâmpada, você tem abajur. Principalmente nos quartos, assim, nas cozinhas, talvez, às vezes, em corredor, talvez, mas geralmente, a maioria das vezes, você não tem lâmpada no teto, você tem só um abajur em cada lado. Quando é época de Natal, as crianças fazem... Sabe aqueles negócios que você coloca na árvore, que eu não sei mais o nome? Então, não é pingente. Aquelas bolas de Natal que você coloca na árvore, as crianças fazem algumas delas de papel. Então eles pegam papel, cortam em pedaço de círculo e fazem um desenho, alguma coisa assim. E os pais usam até as crianças ficarem mais velhas, sabe? Até adolescente às vezes, porque acha legal e tal, é bem engraçadinho. Eles escovam o dente apenas 2 vezes por dia. Então, assim, eu não sei onde tá agora, mas eu ganhei uma sacolinha da escola que era chamada Dentist Drive. Então, você ia lá, eles viam o seu dente, era como um dentista grátis e tal, e os alunos tinham que fazer. E eles davam uma sacolinha pra gente com uma escova e uma pasta de dente e falava que você tem que escovar o seu dente 2 vezes por dia.
Se a minha dentista visse isso, ela ia ter um treco. Porque geralmente, gente, eu nunca vi um dentista falando que você só escova dente 2 vezes por dia. Geralmente, eles falam, escova o dente após cada refeição. E aqui não. Aqui, se você escovar o dente antes de dormir e na hora que você quer acordar, já tá mais que o suficiente. E pra eles, depois da aula já é considerado de noite. Então, se o professor tá falando assim, vocês vão fazer a sua tarefa de casa à noite. À noite não quer dizer, por exemplo, depois das 6. Pode ser às 3:30 da tarde, sabe? Eles não usam caneta nas provas, eles só usam lápis. Até no SAT, que é como a prova mais alta aqui, por exemplo, o Enem, você não usa caneta, você só usa lápis. Aqui nas provas de escola, tudo usa lápis. Eles praticamente não usam caneta. Isso vocês já devem saber, mas eles comem muita manteiga de amendoim. Então, assim, muito sanduíche de manteiga de amendoim com geleia. É uma das coisas que eu mais gosto daqui. Mas eles comem muito, muito mesmo. Eles falam see you later pra eles, que é como te vejo mais tarde, mesmo sabendo que você não vai ver a pessoa. Se você vê, por exemplo, a pessoa antes da escola, antes da aula começar, e você fala see you later, não quer dizer que você vai ver a pessoa. É só tipo, até já, sabe? Até já, mas não fala quando. Isso me dá muita agonia. Eu já falei para as pessoas mais próximas, já falei, por favor, você pode não falar desse jeito? Porque quando você pergunta pra eles, eles falam tipo, sure. Sure significa com certeza. Só que pensa, você pergunta pra pessoa, você quer sair pra comer alguma coisa? A pessoa fala tipo, com certeza. Não faz sentido, sabe? Não bate uma coisa com a outra. Se você não sabe, você fala talvez, ou senão você fala, pode ser. Mas se você fala sure, você fala tipo, sure. Entendeu? Então, nossa, me dá muita agonia. Aqui as notas são divididas em semestres e não em bimestres. E eu acho a forma como acontece aqui muito melhor. E não são só, por exemplo, 10 pontos, sabe? Você não tem só 10 pontos. Eles vão juntando todas as suas notas e dividindo. Então você vai ter, sei lá, 6 provas por semestre e aí vai dividindo, sabe? Então eu acho que isso é muito bom. E aí, a sua tarefa de casa, por exemplo, cada dia vale 5 pontos, que não é algo muito grande. Se você tiver um quiz, que é uma prova parcial, pode valer, tipo, 30 pontos. E aí, se você tem, por exemplo, uma grande redação em inglês, ou se você tem uma grande prova em matemática, aí ela pode valer, tipo, 50, 100 pontos, sabe? Na minha escola, eles têm uma aula chamada Driver's Ed, que eu já falei isso no outro vídeo, não sei se já falei, mas que eles ensinam as pessoas a dirigirem. Então, se você tem pelo menos 6 meses antes de fazer seus 16 anos, você já pode entrar nessa aula. E na minha escola tem 3 carros, que eles aprendem a dirigir nos 3 carros. Então, a escola tem esses carros e aí a cada ano eles trocam. Aqui eles abraçam de forma muito fria, me dá muita agonia. Porque você vai abraçar a pessoa, eles não te abraçam assim pra abraçar mesmo. Eles praticamente, tipo, só encostam o ombro e colocam a mão em volta e acabou, sabe? Nos trabalhos de escola, quando você tem slide, você não precisa estudar, porque você pode ler os seus slides. Então, assim, claro que você não vai virar pro PowerPoint e começar a ler sem olhar pro professor, né? Mas, tipo, eles é como se fingem, sabe, muito bem, e a professora nem liga. Então você olha assim, e, tipo, lê sem problema, sabe? Você nem precisa estudar. Eles também usam muito o Gmail na escola, tanto é que todo aluno tem que ter um Gmail, porque compartilha trabalho, tudo isso. Quando o professor tem orientação para trabalho, ele compartilha lá. Às vezes tem tarefa de casa que você manda diretamente pro e-mail do professor. O Dia dos Namorados tem uma importância absurda. Eles levam muito a sério mesmo. Muita gente leva cookie pros amigos. Quem não tem namorado, leva cookie, morango com chocolate. Eles usam muito vermelho e rosa. Quem tem namorado faz muita surpresa pros namorados e tal. Os professores também dão rosas um pro outro e tal. Então é bem fofinho, eles levam isso bastante a sério. Principalmente em mensagem, eles não usam muito pontuação. Então, pra mim, no começo era muito estranho, porque eu lia e aí eu precisava entender onde parava a pontuação. Eles praticamente não usam. A frase é toda uma e você que se vire pra entender onde muda, sabe? Eles falam a palavra sorry muito fácil. Então, assim, você nem tocou na pessoa e você já fala sorry, sabe? Se você tá indo na mesma direção da pessoa e você quase esbarra nela, quase assim, ó, tem isso aqui entre vocês dois, você já fala sorry. Geografia não é o forte dos americanos mesmo.
Então, às vezes eles são bem perdidos com isso. Esses dias eu tava falando com uma das minhas amigas, ela nasceu aqui, mas morou no México por bastante tempo, e aí voltou. E ela é péssima em geografia. Mas assim, mesmo uma pessoa péssima em geografia, você tem que ter uma noção, sabe? Eu tava falando com ela e eu perguntei pra ela, Fulana, não vou falar o nome dela porque é sem graça. Fulana, onde você acha que a gente mora nos Estados Unidos? Ela não sabia onde Illinois estava localizado nos Estados Unidos. Eu falei, tá, você acha que a gente tá mais perto da Califórnia ou de Nova York? Ela, da Califórnia, né? Aí eu perguntei assim, onde que você acha que a África fica no mapa mundial? Ela falou que a África ficava lá perto da Rússia, quase assim na Ásia. Eu falei, fulana, eu vou te ensinar geografia, sabe? Porque, gente, a pessoa não sabe, o mínimo, você não sabe onde fica a África, você não sabe onde o seu próprio estado fica nos Estados Unidos. Tem algo de errado com você, vocês não acham? Ou eu sou muito exigente, não sei. Eu só acho que é demais, sabe? Praticamente todo ano na escola eles têm um negócio chamado Operation Gratitude, que é quando tem essa organização que eles mandam cesta básica, coisas de lazer para os soldados e para as pessoas do exército. Então, quando tem essa Operation Army, a gente escreve cartas para os soldados, para as pessoas que estão no exército, sem mesmo saber quem são eles. Então, há 2 semanas a gente fez isso na escola, eles mostram um vídeo pra gente e a gente escreve uma carta mostrando a nossa gratidão para as pessoas que, como eles falam bastante, estão defendendo o nosso país. Eu não tô falando que eu estou aqui, que eu sou desse país, mas eu tô falando da forma que eles falam, ok? Aqui, os eventos têm hora pra acabar, então se você vê num convite 99% das vezes, eu diria, vai ter a hora pra acabar. Então, vai estar lá das 7 às 10. Geralmente não é das 10, é, por exemplo, das 6 às 9. As coisas não acabam tão tarde. Mesmo que você vá, por exemplo, pra uma festa de pijama, que eu vou pra uma daqui uma semana, por exemplo, que vai ser maior, vai ter bastante gente. Você fala... No convite vai estar das 7 às 9 da manhã, sabe? Então, isso é bem certinho. Aqui no banheiro, quando você faz seu número 1 ou seu número 2, você não tem buchinha, é tudo com papel higiênico. E também, o papel higiênico vai praticamente todo pro vaso. Você tem uma lixeirinha do lado, mas usam muito pouco. Então, gente, eu acho que foi isso. Eu não vou falar se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Eu vou falar se você quer o vlog da Califórnia, você clique em gostei, tá bom? E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau!